boa tarde, tudo bem? Fim de semana chegando e a dupla Bavi luta para conseguir mais um grande feito neste Brasileirão. Os nossos times podem terminar a próxima rodada nas 2 primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Já pensou? Dobradinha baiana na ponta da tabela? O Vitória está de volta ao Barradão depois de 42 dias. Vai enfrentar um adversário em crise, mas que vem com um novo técnico. Eles cumpriram o dever de casa no meio de semana. Ficar de olho no jogo do São Paulo. E nas fragilidades do time também. A parte mais frágil dele está sendo a parte psicológica. Que ele já tem vários jogos sem ganhar. E a gente tem que aproveitar isso, né? A equipe paulista, derrotada pelo Bahia na quarta-feira, será o adversário de domingo do Vitória. Vive uma crise e vem mal no Brasileirão. E bota mal nisso, contando o Recopa e Campeonato Brasileiro, já são 3 derrotas seguidas do tricolor paulista. Os defensores rubro-negros também não verão em campo o atacante Luiz Fabiano, que está suspenso. O número 9 foi expulso no Morumbi. Bom demais que ele ficou em São Paulo e a gente vai ter mais uma tranquilidade. A minha zaga, o Gabriel e o Vitor vai ter uma tranquilidade melhor. Domingo, Caio Júnior vai repetir o mesmo time. O treinador deu muitas orientações à equipe, que na última rodada bobeou com o gordinho Walter, no Serra Dourada. E contra o São Paulo, o Vitória vai voltar a jogar no Barradão. Foi mais de um mês sem atuar em casa, por causa da parada no Brasileirão. E vejam que coincidência. Na última partida na Toca, o rubro-negro bateu o Vasco por 2-0. Adivinha quem era o técnico do time carioca? Paulo Autuori, que acaba de assumir o São Paulo. Paulo Autuori já conhece a equipe, jogou contra a gente, né? Como já viu a gente jogando. E espero que a gente possa fazer um belo jogo. Coincidências à vista. A torcida espera que, no mínimo, o placar se repita. E olha só, Bahia e Seleção Brasileira decidem a Copa 2 de Julho de Futebol Sub-17. Nas semifinais, a seleção goleou o Paysandu por 4-1 e o Bahia venceu o clássico contra o Vitória por 2-1. A final vai ser amanhã, às 5 da tarde, no Estádio Municipal de Lauro de Freitas. A entrada é gratuita. Uma das cenas mais marcantes da rodada passada da Copa do Brasil. Um gol importante, uma comemoração desastrosa. O atacante deu uma de ginasta e se deu mal. Deveria ter ouvido os conselhos de uma fera do esporte. Pula, pula, não é para qualquer um. Saltos, piruetas, cambalhotas são movimentos mais fáceis para quando a gente é criança. Ou quando o adulto é a Daiane dos Santos, campeã mundial em 2004 e viu o salto mortal, a cambalhota do Maurides, né, Daiane? O que você achou? Então, eu acho que ele fez bem até. O problema foi na aterrissagem, né? Foi na chegada que ele teve um probleminha, a perna estava um pouco afastada e o joelho veio para dentro. A criadora do duplo twist carpado, o salto que oficialmente leva o nome de Dos Santos, resumiu a importância da queda. O importante é cuidar o espaçamento do quadril, no máximo da largura do quadril, e o joelho tá virado para frente, entendeu? Essa é a maneira mais ou menos certa de cair. A gente tenta na ginástica chegar o mais juntinho possível o pé, tendo essa estabilidade para chegar. Ah, se o Maurides tivesse aplicado essas técnicas, talvez não precisaria se submeter a uma cirurgia para corrigir a ruptura dos ligamentos do joelho direito. Esta pode ter sido a última cambalhota do Maurides, mas não a primeira. Decisão do Campeonato Gaúcho de Juniores do ano passado. Gol contra o Grêmio e salto mortal para comemorar. Deixa quem é da ginástica na ginástica, quem é do futebol no futebol. Acho que deixa desse jeito que fica tudo bem, tudo legal. E divertido. Uma brincadeira recomendada para menores de idade. Novos estádios no Brasil, novas regras, novos hábitos. O comportamento da torcida está mudando, mas ainda precisa melhorar e muito. E para as punições para quem faz bobagem nas arquibancadas, estão sendo rigorosas? Estamos de olho, afinal, a Copa vem aí. Um copo arremessado e o torcedor do Flamengo foi denunciado e retirado pela polícia. Falta de educação, grosseria e punição. Ele apenas perdeu o direito de assistir ao restante da partida contra o Coritiba no estádio. A delegacia de Brasília registrou o caso e liberou o torcedor. O boletim de ocorrência foi enviado à CBF com a súmula da partida. O árbitro relatou o problema no documento. Quase tudo certo. Quase.
Se esse torcedor não for punido com base no Estatuto do Torcedor, o Flamengo pode receber uma multa e até perder mando de campo. Se nós conseguimos separar a maçã podre, a laranja podre, o mau torcedor, o torcedor vândalo, aquele que está estragando o espetáculo. Aí o clube se exime dessa responsabilidade. Nós já vimos na Inglaterra nego entrar nu no campo, né? Teve essa, agora só que lá é o seguinte, o cara fez isso, acabou para ele. Ele vai ter que ir para a delegacia durante 3, 4 anos, no momento, na hora do jogo. Aquele tricolor que entrou no gramado da Arena Pernambuco no clássico Botafogo e Fluminense para assediar o Fred, se deu mal. Ele recebeu uma multa de R$ 150, está proibido de frequentar qualquer estádio pernambucano pelos próximos 3 meses e, em caso de nova invasão, pode ser preso. É que a gente está vivendo uma nova era no futebol, um novo momento no futebol, que não tem mais nenhum sentido essas condutas de violência ou de invasão de campo, para evitar que se tenha que tomar medidas mais drásticas, como inclusive mandar para a cadeia aqueles que são reincidentes, aqueles que insistem nessas condutas. Outro caso marcante aconteceu no início da temporada, já na nova casa do Grêmio. A Arena Gaúcha passou por um problema sério quando um setor popular foi interditado e precisou ser modificado por causa da avalanche, que quase terminou num acidente gravíssimo. O Brasil ganhou 6 novos palcos para a Copa das Confederações. Em 2014, serão mais 6, sem contar a nova Arena do Palmeiras. Todos esses estádios foram construídos com o mesmo conceito, nada de alambrados e com o campo pertinho do público. E pelo que vimos nos jogos da seleção, a festa é espetacular. No próximo dia 21 teremos aqui no Maracanã Vasco e Fluminense. Será o primeiro teste doméstico do estádio depois das reformas. 2 grandes torcidas dividindo os mesmos espaços, os mesmos acessos e, por que não, as mesmas responsabilidades também. Uma boa experiência será feita em Brasília nesse domingo, quando Vasco e Flamengo devem levar mais de 60 mil pessoas ao Mané Garrincha. Haverá a colocação de barreiras físicas e barreiras humanas na metade do campo, na parte superior, nos 2 lados. Né? Então o anel superior vai... No anel superior vai ser dividido completamente, vascaínos para um lado e flamenguistas para o outro. A parte mista, nós vamos fazer uma orientação do torcedor para que ele entre em portões determinados para a torcida do Vasco e para a torcida do Flamengo. Mas no contexto é uma área mista. Em jogos organizados pela CBF, a segurança no campo e no entorno, conforme prevê o Regulamento Geral da entidade, tem que ser feita por policiais fardados. Nada de seguranças particulares. Nas competições da FIFA, vemos aquela turma de costas para o campo, vestida com um colete com a inscrição Steward. Na decisão da Copa das Confederações, eram 1.300 agentes. Agora, temos novos espaços e a necessidade de buscarmos a excelência no atendimento e na segurança dos torcedores. E se não existe alambrado e se é possível ver o gol mais de perto, então é só saber aproveitar tal privilégio. Nesses estádios gigantes com intimidade de teatro, não está proibido vibrar, gritar, festejar. A partida entre Brasil e Espanha é uma boa prova de que a emoção e a magia seguem nos estádios como antes. O bom torcedor sabe exatamente do que estamos falando. Daqui a pouco no Globo Esporte, mais um capítulo no processo de intervenção do Bahia. Será que pode haver uma reviravolta? Você vai ver também notícias da equipe do Bahia que joga amanhã e pode ter estreante em ação. E ainda mudanças no São Paulo, o próximo adversário do Vitória tá de técnico novo. Já o presidente continua o mesmo. Me dê um segundo só, eu gostaria de dizer o seguinte, eu estou falando isso. Torcida é paixão. Administração é razão. Amanhã é um dia decisivo para 4 times aqui do estado. Vamos saber quais serão as 2 equipes que vão subir para a primeira divisão do Campeonato Baiano. Catuense e Itabuna disputam uma das semifinais. O Itabuna perdeu o jogo de ida por 3-0. Na outra semifinal, o Galícia perdeu a primeira partida contra o Flamengo de Guanambi por 1-0. O time espanhol aposta na camisa, na tradição e na experiência para voltar à Série A.
O Galícia Esporte Clube, pentacampeão baiano, precisa de uma vitória para garantir o acesso. Desde 99 na segundona, o Demolidor tá quase lá. Precisa vencer o Flamengo de Guanambi, sábado em Pituaçu, para subir. No primeiro jogo em Guanambi, perdeu por 1-0. Tem a vantagem de jogar por 2 resultados iguais. Qualquer vitória interessa. Sabemos que é difícil, mas vamos buscar esse resultado e não vamos deixar escapar, não. O time tem jogadores experientes no elenco. O meia Narciso, que já jogou no Vitória, é um deles. Só pensa na Série A do Baianão. Procurar fazer um grande jogo e, consequentemente, conseguir o nosso objetivo, que é subir o Galícia. O lateral direito Carlos Alberto já vestiu as camisas da dupla Bavi. Também passou pelo Atlético Paranaense, Cruzeiro, Atlético Mineiro. O cara tá confiante, hein? Espero que a gente consiga essa vitória aí e fique na história do clube aí. Esse clube merece voltar à primeira divisão. Ah, rapaz, Davi Luiz também faz parte do grupo, hein? Tem o nome do zagueiro da seleção e é a cara dele. Só tem estrela. Clone é com o Galícia. Tem também a presença marcante dele. Peraí, rapaz, eu conheço esse cara aí, hein? Anderson Silva, o que é que aconteceu naquela luta, meu filho? Rapaz, ali foi um pouco de falta de atenção, né? Tem que estar mais concentrado, né? Esse Totinga é parecido com o Spider, não é não? O que não pode é o Galícia entrar em campo no sábado, naquela mesma pegada do ex-campeão do UFC. Na outra semifinal, o Itabuna recebe a Catuense. O time de Catu venceu o primeiro duelo por 3-0 e tem a vantagem. Neste fim de semana, vamos conhecer os novos integrantes da elite do futebol baiano. E amanhã no Bahia Esporte, você vai ver uma reportagem especial com outro time que está na luta pelo acesso. É a Catuense, clube que tem o dirigente mais jovem do país. Mascote aos 7, garoto da base aos 13, presidente aos 19. A ascensão foi rápida e precoce. Dos 25 jogadores da Catuense, 21 são mais velhos do que o chefe. Já peguei no colo, né? E hoje nós temos ele como nosso presidente. Tiago, jogador de futebol desempregado. Ganha o pão na construção civil e sempre que pode faz testes em times profissionais. O último foi no Ipiranga. Dessa vez vai dar tudo certo, se Deus quiser. Essas histórias você confere amanhã no Bahia Esporte, às 10:50 da manhã. Pois é, 2 grandes histórias emocionantes para você amanhã no Bahia Esporte, às 10:09 da manhã. Estamos de olho no próximo adversário do Vitória. O São Paulo está de técnico novo e quer descontar no Vitória o que sofreu no jogo contra o Bahia. O novo treinador já deu entrevista, mas quem roubou a cena na sala de imprensa foi o presidente do clube, como sempre. Paulo Autuori está de volta e com pressa. Chegou, deu entrevista e já foi para o campo treinar o time. Nós temos que dar uma resposta positiva o mais rapidamente possível. Não com papo, não com palavra, mas com atitudes, com gestos, com atos que demonstrem que rapidamente podemos regressar no caminho que esse clube está acostumado, as equipes de futebol desse clube têm demonstrado nos últimos anos. Paulo Autuori assinou contrato até o fim do ano que vem. A palavra era do novo treinador, mas quem mais falou foi o presidente Juvenal Juventus. Me dê um segundo só, eu gostaria de dizer o seguinte, eu estou falando isso. Ele de cara justificou por que ignorou o pedido da torcida por Muricy Ramalho e escolheu Paulo Autuori. São Paulo tem gestor. Tem umas pessoas que gostam, tem outros que não gostam, mas tem gestor. E o gestor disse que é o Paulo Autuori. Eu perguntaria a esses cidadãos, não ao Autuori, por quê? Essa coisa a gente tem um grande respeito à torcida. Eu não sei se a minha frase sairá, mas tem um grande respeito pela torcida. Torcida é paixão. Administração é razão. Há uma dicotomia frontal. Definitiva. Autuori teve uma passagem vitoriosa pelo clube. Curta, é verdade. Não chegou a ficar 1 ano no comando do time, mas foi o suficiente para vencer a Libertadores e o Mundial de Clubes.
Depois de 8 anos, Paulo Autuori está de volta ao comando do São Paulo, mas dessa vez ele chega numa situação bem diferente daquela que assumiu em 2005, quando o clube caminhava rumo ao título da Libertadores. Agora, Autuori vai ter que arrumar a equipe e tirá-la da crise. O time não vence há 7 jogos. São 4 derrotas seguidas no Morumbi, algo que nunca havia acontecido na história do clube. É ruim, mas nada que comprometa o segundo semestre do São Paulo. Ainda é cedo, há muito tempo para recuperar, embora não possamos perder tempo. Confio plenamente naquilo que eu tenho que fazer como líder e confio na capacidade dos jogadores de rapidamente dar uma resposta positiva e recuperar. E pro Juju, calma, não tá tão ruim assim. E essa coisa que você coloca é tão, vitoriosa, um dos piores momentos da vida do São Paulo. Será que é isso? Não. Ora, se você ganhar 3 partidas aí, vai dizer, fora, o Paulo é o Salvador. E eu também vou dizer. Não vai ser verdade, mas espalha que é. A primeira ação do novo treinador foi reintegrar o volante Fabrício ao time. Ele tinha sido afastado por Ney Franco, cuja base do trabalho vai ser mantida. A primeira coisa que eu vou fazer é reconhecer o trabalho do meu antecessor. Quando o bebê está sujo e se lava, é importante deixar apenas a água suja embora e não beber. O bebê se aproveita. Eu tenho certeza que eu vou aproveitar muitas coisas que o Ney pôde fazer aqui e vou saber reconhecer. Por exemplo, como aproveitar Ganso no time, ou não. Hoje em dia, além do jogador ser apenas jogador de futebol, é um competidor. E como tal, precisa somar qualidade técnica a outras coisas importantes. Esse é o desafio. Eu acho que é muito bom esse tipo de desafio. Pior quando você tem alguém que não tem a qualidade, tem a talento. Eu acho que nós temos, e não me refiro apenas ao Ganso, mas a outros, e não poucos jogadores aqui no São Paulo. E o recado para os jogadores é o desejo da torcida. Eu não vim aqui para ser amado, eu vim para ser campeão. Isso demanda trabalho e seriedade. No próximo bloco, Marcelo Guimarães Filho tenta voltar à presidência do Bahia. Hoje, o processo de intervenção pode ter mais um momento importante. E ainda, o Bahia em busca da 4ª vitória no Brasileirão. For pelo retrospecto do ano passado contra a Ponte, a torcida tricolor pode ficar tranquila. Nos 2 jogos que as equipes se enfrentaram no Brasileirão em 2012, só deu Bahia. Estratégia ou desrespeito? Recurso ou provocação? O Corujão desta semana relembra personagens e momentos polêmicos do esporte. No estúdio, o campeão olímpico Giba, o craque do basquete Marcelinho Huertas e o humorista Gustavo Mendes. O Corujão do Esporte é hoje, logo depois do programa do Jô. Até lá! Mais um dia importante no processo de intervenção do Bahia. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro entrou com um recurso para tentar anular a intervenção e recolocar Marcelo Guimarães Filho na presidência do clube. O recurso pode ser analisado ainda hoje pela desembargadora Lisbeth Teixeira. Ela pode decidir por um efeito suspensivo. Isso faria com que Marcelo Guimarães Filho reassumisse o cargo até que o recurso fosse julgado por um colegiado formado pela relatora do processo e 2 desembargadores. Amanhã o Tricolor vai fazer a 2ª partida seguida fora de casa. A 3ª contra o time paulista. E vai ter estreia no ataque. Ponte Preta, um time desesperado para se afastar de perto da zona de rebaixamento. Apenas 6 pontos conquistados. 16ª posição, uma acima da temida zona. Bahia, 3º colocado, com 11 pontos. Uma vitória contra a Macaca amanhã pode deixar o Tricolor na liderança do Brasileirão. Se for pelo retrospecto do ano passado contra a Ponte, a torcida Tricolor pode ficar tranquila. Nos 2 jogos que as equipes se enfrentaram no Brasileirão em 2012, só deu Bahia. Em Campinas, saudades do garoto Gabriel. Foi dele o primeiro gol tricolor, nesse lindo passe de Souza. E o Caveirão também deixou dele. Bahia 2-0.
Em Salvador, um jogo tenso que deixou o torcedor aflito nas arquibancadas de Pituaçu. Mas o Bahia venceu nesse gol chorado do lateral Neto. Gol! E esse ano o Bahia já mostrou que é um visitante enjoado. Nos 4 jogos longe de Salvador, venceu 2, empatou 1 e perdeu apenas 1. Na última rodada, uma vitória de virada em cima do São Paulo. Para chegar à liderança, o Bahia precisa vencer a Macaca e secar o atual líder Botafogo, que pega o Grêmio, e o Coritiba, que faz o clássico contra o Atlético Paranaense. E tem mudanças na equipe do técnico Cristóvão Borges. No gol, Marcelo Lomba, ele que fez defesas importantíssimas nos 2 jogos contra a Ponte no ano passado. Marcelo Lomba com ele! Na lateral direita, Madison. Na defesa, Lucas Fonseca e Fael, improvisado no lugar de Tite, que está suspenso. Na lateral esquerda, Raul. No meio, Rafael Miranda, Dionis e Anderson Talisca, que joga mais recuado. Mais à frente, Marquinhos Gabriel, que pode ter estreia na equipe. O atacante Walisson e fechando o time, Fernandão. Na Ponte Preta, é bom os tricolores ficarem de olho nesse cara aí, ó. O William, o cara tem faro de gol. Ele é um dos artilheiros do Brasileirão com 4 gols, ao lado de Max Biancucci do Vitória, Ederson do Atlético Paranaense e Fernandão do Bahia. O artilheiro tricolor não balança as redes há 2 jogos. Amanhã é hora de matar saudade desses momentos aí. É isso aí, tomara que eles se repitam. Gente, Globo Esporte fica por aqui, ótima tarde pra vocês. Tchau. Boa tarde pra você, um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.